Depois da chuva torrencial que caiu ontem na região sudeste, tanto no litoral de São Paulo quanto na Serra Carioca e também no Espírito Santo, a gente vai dar uma olhadinha como é que fica o restante desta quinta-feira. Temos aí ainda um alerta do IMET para chuvas intensas, que ainda pega aí parte do sul do Espírito Santo, parte do Rio de Janeiro e a metade central de Minas Gerais, em direção a todo o centro e oeste do país. Olá pessoal, eu sou Fabiano Fetter e eu estou aqui com o modelo europeu da projeção para as próximas horas. A gente vai ver aí as previsões do modelo meteorológico. Então já deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e já deixa o botãozinho de hypar. Neste momento aqui no Vale dos Sinos, no Observatório Espacial, céu totalmente limpo de brigadeiro, sol aí radiante, sem nuvens, temperatura de 22 graus. E a gente observa que no Rio Grande do Sul não tem chuva no restante do dia. Temperatura em Porto Alegre deve bater os 30 graus hoje, volta o calor. Santa Catarina também não temos chuva ao longo do dia. A temperatura lá em Floripa bate a casa dos 26 graus. A região oeste, que obviamente lá em Chapecó, por exemplo, pode bater 28, 29. A região aqui de São Borja, no Rio Grande do Sul, Uruguaiana, também passa dos 30 graus. Estado do Paraná não tem chuva, pequenas condições aí devido à nebulosidade entre o litoral sul de São Paulo e o litoral do Paraná, que temos aí condições de ter umas pancadas isoladas e um pouco de garoa. O restante não tem chuva aí ao longo do dia. A temperatura lá em Curitiba marca 24 graus, parcialmente nublado ao longo do dia. Já em Cascavel, predomínio do sol, batendo 27 graus. Capital paulista não deve ter chuva hoje, a gente tem aí bastante nebulosidade em toda a região ao longo do dia, também o litoral sul. Durante a tarde o aumento da nebulosidade pode trazer algumas pancadas isoladas em alguns pontos, aí em Campinas, região sul de São Paulo, divisa com o Paraná, também lá em Marília, divisa aí com o Triângulo Mineiro, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, a gente pode ter chuva aí ao longo da tarde e chuva forte. A gente começa aí a onda de temporais de verão em função aí da temperatura aumentar. Podemos ter a marca aí de 29, 30 graus em toda a região oeste de São Paulo. Capital paulista não passa aí de 22, 23 graus, o litoral também a temperatura agradável. E é nessa condição que a gente tem aí na metade norte aí de São Paulo, chuva aí a partir de São Carlos, Ribeirão Preto pode bater 20 milímetros, Franca. E aí nessas condições a gente tem um pouco de chuva aí a partir de Novo Horizonte, Ribeirão Preto pode ter aí cerca de 15 a 20 milímetros. Igarapava, no extremo norte aí de São Paulo, pode bater 30 milímetros de chuva, todos os municípios na divisa aí com o Triângulo Mineiro. Também lá no Triângulo Mineiro podemos ter aí 15 a 20 milímetros. Rio Preto também tem possibilidade de pancadas e aqui a gente pode ter algum temporal isolado, nada muito severo. A gente está começando aí com os temporais de verão. Segue a instabilidade no Rio de Janeiro, principalmente na Serra lá em Petrópolis. Tivemos aí ontem indicadores que bateram a casa de 200 milímetros no dia. A chuva entre ontem e hoje já bateu a casa aí perto de 200 milímetros. Na capital Rio de Janeiro a gente tem instabilidade no início da tarde. Juiz de Fora pode ter pancadas isoladas e a chuva diminui no Espírito Santo, tanto no sul como na região norte. São pancadas isoladas ainda que podem seguir até meio-dia. Demais regiões a gente vê chuva então chegando lá em Montes Claros, toda a região aqui centro, norte e centro-oeste em direção a Goiás. Goiânia pode ter 20 milímetros, Brasília tem um pouco de chuva. A grande maioria dessa chuva aqui é à tarde, tá pessoal? Chuva dividida aí ao longo do dia, a instabilidade continua aí na região, Cuiabá também, mas o restante do Brasil aí praticamente não tem chuva. Bahia aí, Porto Seguro, pouca condição aí de instabilidade, o restante aí tem nebulosidade, mas não tem chuva no Recife, Natal, Fortaleza. Permanece aí o Nordeste sem chuva. Mesmo com a instabilidade que ainda temos aqui, a condição é bem menor do que tivemos aí nos últimos 2 dias. Em resumo, sem grandes volumes, predomínio do sol na parte do Sudeste e Sul, Nordeste sem chuva. Temos que ter cuidado aí nas regiões onde tivemos esses grandes volumes de chuva, também o litoral aqui paulista, Ubatuba, tanto aqui na região da Costa Verde como Ubatuba, índices que passaram aí dos 180 milímetros, Ilhabela 250 milímetros, a Baixada Santista também teve índices aí que bateu 100 milímetros, então ponto de atenção aí nas próximas horas, né, a questão de deslizamento, o solo ainda está muito encharcado, mas pelo menos hoje a condição de chuva ela é muito menor. E a recomendação sempre à tarde, à medida que a temperatura for subindo, a gente tem risco aí de temporais isolados. Voltaram os temporais de verão de fim de tarde. Certo, galera? Resumo rápido aqui do dia. Muito importante, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e eu volto hoje à noite com as atualizações
terça-feira a gente já começa a olhar o final de semana. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima quinta e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.